bom dia! Este vídeo é para apresentar a correção dos exercícios do capítulo 8, as páginas 406 e 407. Abra seu livro para poder fazer a correção junto comigo. Vamos lá? Então, na questão número 1, o enunciado diz o seguinte: o título completo da matéria que você leu, Como construir cidades para crianças em 14 intervenções, de acordo com o título, o texto tem como enfoque um caráter? Se você respondeu a letra E, você está correto, porque o texto ele não é narrativo, porque não está contando nenhuma história, muito menos descritivo, não há nenhuma narrativa descritiva no texto. Não tem caráter informativo, muito menos argumentativo. Ele é instrucional porque ele pretende intervir nas ações das pessoas para a melhoria da vida nas cidades. Ele mostra como fazer, como conquistar, como atingir. São os enunciados que revelam a predominância do caráter instrucional. Você vê que ele mostra ali vários passos e nesses passos ele cita essas ações, esses verbos. Joinha? Na questão número 2, o enunciado é o seguinte: o texto apresenta dicas publicadas em um relatório internacional. Além das dicas, o relatório ainda traz o estudo de 40 casos concretos de transformação urbana. A quem interessaria o acesso a um material como esse? E por quê? E aí, o que vocês acreditam? Então, um material como esse, um relatório com essas informações, interessa a autoridades e gestores, cuja função é elaborar leis e projetos em função do bem público. Pode interessar também a pesquisadores e estudantes que querem obter informações sobre esse assunto, ou até mesmo uma pessoa interessada no tema, que quer ler, né? Está só interessado, não é estudante ou pesquisador, mas quer apenas ler para se informar sobre esse assunto. Joinha? Então, vamos para a questão número 3. A 3 diz o seguinte: logo no início do texto, aparece em destaque a citação da fala de alguém. Logo no comecinho tem assim, ó: não é mais suficiente oferecer serviços às crianças, é preciso devolver-lhes a cidade. E logo abaixo, ó, tem de quem é, observa que está entre aspas, é uma citação porque quem escreveu o relatório pegou essa fala de uma outra pessoa e inseriu em seu texto para poder enriquecê-lo. Então, na letra A, pergunta: de quem é essa fala? Está escrita aqui embaixo, a galerinha, Romano Prodi. Então, letra A, Romano Prodi, ó, tudo escrito aqui embaixo. Ex-primeiro-ministro italiano, antigo líder da Comissão Europeia. Lembra lá no 6º ano, que eu falava assim para vocês, quando você vai interpretar um texto, interpretar uma charge, seja o texto que for, verbal ou não verbal, nós precisamos olhar tudo o que está ao redor. Porque às vezes você pensa que a resposta não está ali e está. Joinha? Letra B. Qual a relação entre essa pessoa e o tema da matéria? Então, a relação entre eles é que trata-se de um político. O Romano Prodi é um político, está lá, ex-primeiro-ministro, uma autoridade no assunto referente à polis, à vida em sociedade, e imagina-se que ele tenha formação, informação, capacidade, know-how para falar sobre esse tema com profundidade. Beleza? Letra C. Qual a vantagem de incluir essa citação na construção do texto? Então, eu já falei até um pouquinho no começo, né? A citação de autoridade revela que o autor do texto fez ampla pesquisa sobre o tema, enriquece o tema dele também, mostra que ele não está ali escrevendo o texto no achismo. Quando você coloca uma citação que
de algum pesquisador, de alguém que é influente naquele tema que você está escrevendo, dá a quem está lendo o seu texto o quê? Confiabilidade. Beleza? Dá credibilidade ao seu texto. Vamos lá? Passar para a questão do número 4 agora. De acordo com o texto, como é possível saber se as condições de vida oferecidas em uma cidade são boas? Então, pelo texto, a gente percebe, porque ele fala como as crianças lidam com o espaço em relação às brincadeiras, segurança, mobilidade. Por isso, revela a infraestrutura oferecida a toda a família e o cuidado com as gerações futuras, tá? Se você não lembra, volta lá no texto que você vai encontrar. Questão de número 5. Que aspectos da vida urbana, segundo o texto, podem acentuar a desigualdade social? Então, espaços verdes de baixa qualidade, distribuição desigual dos espaços públicos, falta de acesso seguros e até a escassez de atividades familiares gratuitas. Tudo isso pode fazer com que haja desigualdade. Não adianta também, como a gente vê por aí, né? Não só na nossa cidade, mas em outras aqui no Brasil, não em todas, mas em sua maioria, planta-se e depois não tem ninguém para regar aquela planta, fica lá esperando a chuva cair e aquele verde fica seco, já não fica mais verde, fica uma plantação meio seca. Então não adianta de nada, né? Locais para que as crianças possam brincar de forma segura. Às vezes, em época eleitoral, coloca-se lá um parque, né, feito com material de madeira, mas não se faz manutenção. Então hoje está tudo bonitinho, amanhã está tudo quebrado, né? E as crianças brincam onde? Certo? E falta também no nosso país, né, na nossa cidade, lugares onde as pessoas possam se divertir gratuitamente, possam fazer suas atividades em família de forma gratuita. Joinha? Vamos passar então para a questão de número 6. O texto sugere 14 intervenções para as áreas urbanas. Letra A. Quais foram as áreas mais envolvidas nessas sugestões? De sempre, né? O que sempre aparece, né, meus amores? Meio ambiente, educação e lazer. Letra B. Considerando quem produziu o relatório, por que você acha que o foco foi esse? Olha, trata-se de uma empresa que realiza pesquisas sobre espaços construídos em Londres, com a temática de infraestrutura. Assim, seria natural que seu foco recaísse sobre o aproveitamento das áreas de convivência, envolvendo questões ligadas ao meio ambiente, lazer e educação das crianças. Então, tem tudo a ver com a empresa que fez a pesquisa, né? A questão número 7, a resposta é pessoal, mas vou lançar aí a pergunta. Em sua opinião, de todas as intervenções citadas, qual seria a mais urgente em sua cidade? Que é a minha também, hein? Por quê? Nossa, eu olhei aqui e fiquei pensando quase todas, mas acho muito interessante essa questão de se ter um espaço cultural, né, que seja gratuito, que pessoas que tenham famílias grandes não precisem gastar tanto para poder se divertir. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que as 14 são importantes, mas para tirar só uma, né, na minha opinião, eu tiraria essa questão, né, dos espaços culturais. E você? O que você respondeu? Essa 7 é pessoal, tá bom? Cada um tem a sua opinião. Questão de número 8. A matéria está redigida em linguagem objetiva e culta, como é próprio do texto jornalístico, mas, em determinado momento, o autor faz uso de um neologismo, ou seja, ele criou uma palavra nova, uma palavra nova que ele criou.
tá? Ou seja, ele inventa uma palavra. Essa palavra não existe no dicionário. Então, quando eu falo de neologismo, eu falo de palavras inventadas, palavras que não estão no dicionário. Observe, garantir acessos gratuitos e uma rede de transporte coletivo de qualidade também pode ser importante para a formação de adultos mais conscientes em relação aos meios mais sustentáveis de locomoção, em vez de apenas perpetuar a cultura carrocêntrica. Então, na letra A, ele diz o seguinte: descreva como foi formada a palavra carrocêntrica. Como foi que ele formou esse neologismo? Como foi que ele inventou essa palavra? Então, ele pegou a palavra carro, mais a palavra centro e criou carrocêntrica, certo? Na letra B, que sentido essa palavra expressa? Ela expressa o quê, na opinião de vocês? Uma ideia em que há uma cultura de colocar o carro como centro da locomoção das pessoas, principal meio de transporte. Hoje em dia, principalmente com essa questão da pandemia, vendo os jornais aí do Rio, né, lá da capital, fala-se muito da questão da ausência dos ônibus. Com a pandemia, os ônibus parece que sumiram. Parece que os governantes esquecem que há pessoas que dependem do transporte público e não sei por que motivo insistem em não investir nessa questão. Por quê? É essa cultura que foi colocada aí no texto, da carrocêntrica, colocar o centro, o carro, como centro da locomoção das pessoas, quando na verdade não é todo mundo que tem um carro para poder se locomover, né? Ainda na questão de número 8, vamos para a letra C. Aplicando o mesmo raciocínio às outras palavras, qual seria o sentido de, na verdade, qual é o sentido de egocêntrico? Você foi lá no dicionário, foi no Google pesquisar? Então, egocêntrico é a mesma coisa que eu como centro, porque ego é uma palavra que ela tem origem latina e significa eu. Então, egocêntrico é eu como centro, pessoa que coloca seus interesses acima de tudo. Número 2, adulto cêntrico. É o adulto como centro, seu estilo de vida, opinião. E a 3, eurocentro, cêntrico. Disse algo cujo foco se dá a partir do ponto de vista europeu. Vamos lá, continuar. Agora, a letra E. Letra D primeiro. Essas palavras têm sentido positivo ou negativo? E por quê? Então, essas palavras, conforme nós vimos, elas têm sentido negativo, pois deixam subentendido o excesso, né, a centralidade que sufoca outras manifestações. Então, egocêntrico, a pessoa que pensa só em si. Então, são palavras que elas expressam sentido totalmente negativo. Essas palavras que estão aí. Joinha? Agora sim, na letra E, a resposta também é pessoal, porque você precisa inventar uma palavra usando o mesmo processo e depois explicar o que ela significa. Aí é com vocês, tá, galera? Cada um inventa a palavra aqui, né, que achar, vamos dizer assim, mais bonitinha, entre aspas, e dá a ela o seu significado. E isso chama-se neologismo. Se eu inventei uma palavra que não está no nosso dicionário, isso chama-se neologismo. Beleza? Vamos lá então para a questão do número 9. Ao trabalhar a estrutura das palavras, podemos muitas vezes ampliar seus significados. Observe as seguintes palavras retiradas do texto. Então, nós vamos falar de formação das palavras, né? Então, nós temos aí multifuncional, intergeracional, regeneração
e subutilizados. E eu tenho as perguntas: o que significa a parte grifada e em que outra palavra da língua portuguesa esse uso se repete? Então, eu preciso identificar o que é a parte grifada, ó, que é o prefixo dessas palavras no comecinho, tá bom? Significa, e encontrar palavras que tenham esse mesmo prefixo, que elas se repetem. Então, multifuncional. Então, multi é a mesma coisa que vários. Eu posso encontrar em multimilionário, multinacional, multiuso. Intergerencial. Então, esse inter é a mesma coisa que entre no interior de. Posso encontrar em palavras como intercâmbio, interfone. Regeneração. Então, esse re é de novamente, de novo. Então, quando eu falo reler, recomeçar, revitalizar, reenviar, isso é um prefixo que indica repetição. Prefixo porque está antes do radical da palavra, tá bom, galera? Subutilizado. Então, sub, a palavra que está grifada, o pedacinho que está grifado, o morfema que está grifado, significa abaixo, pouco. Onde eu posso encontrar? Subterrâneo, subaproveitado, ou qualquer outra palavra que tenha sub. Vamos continuar? Questão número 10, já está acabando, galera. Na questão 10, o enunciado é o seguinte: em um texto jornalístico, a repetição de palavras não é bem-vinda. Uma forma de evitar isso é empregar pronomes pessoais no lugar dos nomes que se repetiriam. Analise as frases abaixo e explique como esse recurso foi explorado. Lembra da aula no 6º ano, das últimas aulas do último trimestre, quando eu falei de coesão e coerência, que para um texto ser coeso, ele não pode ter repetição de palavras. Lembra das marcações no texto, quando você repetia palavras? Olha aí de novo, nós estamos retomando esse assunto. Então, eu tenho a frase 1, que fala o seguinte: mapear e monitorar elementos que interessam as crianças de suas jornadas diárias ajuda a tornar seus caminhos mais acessíveis. Observem que eu falei acessíveis e não acessível, tá bom, galera? Acessíveis. As cidades, em geral, são a representação do mundo para as crianças. Tudo que elas veem nas suas rotinas é só o que elas reconhecem como seu universo. Então, o que acontece aí? O que ele fez para poder tornar o texto dele coeso, bonito, sem repetição? Na 1, ele usou as expressões suas jornadas e seus caminhos. E aí ele evitou a repetição da palavra crianças. Já na 2, ele usou o pronome elas, para evitar a repetição do mesmo termo crianças. Perfeito? Para finalizar, nós temos a questão de número 11. Outro recurso muito importante para uma boa organização do texto, sem repetição de palavras, texto coeso, nós falamos sobre isso também no ano passado, é o uso de sinônimos, ou seja, o emprego de palavras que tenham sentido aproximado para evitar o uso de um mesmo nome. Analise a frase a seguir e explique como esse recurso foi explorado. Olha a frase: transformar ambientes institucionais como o entorno de escolas e outras instalações comunitárias transforma áreas em espaço de relacionamentos da comunidade e pode incentivar a prática de esportes e recreação. Então, como foi que ele conseguiu fazer com que o texto fosse coeso? 3 palavras muito parecidas foram empregadas no período: espaços, ambientes e áreas. Isso fez com que apenas uma delas fosse repetida, evitando-se, com o emprego das outras 2, o empobrecimento do texto, ou seja, evitando que o texto não ficasse coeso. Beleza?
Então, meus amores, a correção das atividades do livro, do capítulo 8, fora a que eu deixei para vocês colocarem no form, né, termina por aqui. Meu nome é Rosângela Dias, sou a professora de redação. Um beijo enorme no coração de vocês. Tchau! 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는